Oi, eu sou o Luan. Eu sou o Maxwell. Este é um trabalho da disciplina de Introdução ao Comércio Exterior. Somos alunos de Relações Internacionais. E o nosso tema aqui é a internacionalização de empresas. A internacionalização de empresas, ela não é considerada um tema recente, pois ela remonta desde o início da nossa história. Ou seja, por mais que a gente possa observar desde a nossa história características em relação à internacionalização, a mesma é distinta do que se tem atualmente, pois após o processo de globalização, mudam-se o próprio perfil das próprias empresas que atuam dentro deste contexto e suas motivações. Ou seja, as empresas atuariam no cenário internacional tanto para aumentarem a sua competitividade internacional, assim como para fugir de condicionantes que se apresentassem para eles e suas economias nacionais. A internacionalização de empresas, ela comporta consigo diversas motivações. Desse modo, podemos observar diversas vantagens e desvantagens dessa estratégia. Bom, é a partir disso que se tem como objetivo nesse trabalho analisar tanto as vantagens como as desvantagens, assim como as motivações para que as empresas busquem adotar então a estratégia de internacionalização. No entanto, buscou-se delimitar nosso trabalho à análise da internacionalização de empresas nacionais para o continente africano durante a administração Lula, que vai de 2003 a 2010. Dentro disso, desenvolve-se inúmeros questionamentos. Dentre eles estariam: quais seriam as vantagens e desvantagens dessa estratégia? Haveriam mais vantagens ou desvantagens? Quem seriam, quem seriam os beneficiados dessa internacionalização? O Estado poderia atuar como parceiro dessas empresas? Ou seja, o objetivo principal dentro desse trabalho é analisar tanto as características que a internacionalização acaba por comportar e analisar de forma específica se o Estado poderia atuar como parceiro. Bom, nessa primeira parte do nosso trabalho, aliás, nessa primeira parte do desenvolvimento do nosso trabalho, a gente vai trabalhar em cima do tópico a globalização de mercados como marco para a intensificação da internacionalização das empresas. Tá? Mas antes de começarmos a falar sobre esse tópico, é preciso a gente entender o que é a globalização e o que ela proporciona, ou como ela atua dentro desse contexto. Bom, através de muitos autores trabalhados e estudados, a gente consegue entender a globalização como a maior característica dos tempos atuais. É ela que proporciona o desenvolvimento atual, seja ele cultural, seja ele do mercado, seja ele da economia. Bom, o que é a globalização? Nesse ponto de vista, a gente entende a globalização como sendo a redução da distância que existe entre diferentes países, diferentes culturas, diferentes políticas. Ou seja, a globalização ela proporciona isso, proporciona uma maior proximidade dos atores internacionais. Mas como ela faz isso? Isso acontece tudo só pelo fato da informação, ou seja, a gente tem a informação como a maior responsável pela globalização. Isso fica muito evidente no decorrer do tempo, a partir dos anos 90, né? Fica bem marcado, apesar da globalização já aparecer bem antes disso, mas isso tem uma proporção muito maior nos anos 90, com alguns fatos, né, que aconteceram, como por exemplo a internet, né, que acredito que seja a maior fonte de informação que nós temos hoje, informações rápidas, né. E bom, a partir do momento que a gente já entende o que é a globalização,
já é possível a gente trabalhar a globalização dentro do mercado, a globalização dentro das empresas, ela atuando nesse setor. Bom, a partir do momento que as empresas utilizam da informação para saber dados locais, como por exemplo, uma empresa deseja investir em outro país. Bom, antes ela tem que saber a cultura do país, como é o mercado do país, ela tem que saber se tem mercado consumidor lá, ou se ela pode criar um mercado consumidor lá. Ela necessita saber da ideologia, talvez, do país, né? Um país socialista ou não. Bom, são diversos aspectos que ela precisa conhecer antes que ela faça aquele investimento no determinado país, no país em questão. E a globalização proporciona isso. Por isso que com a globalização existe um aumento muito significativo da quantidade de transnacionais. Mas ela acaba ficando mais evidente nas últimas décadas, pelo fato de alguns eventos que tivemos, como por exemplo a criação da internet, né? A globalização ela é marcada por isso, principalmente, e alguns atos simbólicos também, como por exemplo a queda do Muro de Berlim, o marco da dissolução da União Soviética. E isso são apenas alguns fatos que a gente pode trazer para trabalhar junto com a globalização. Bom, a partir do momento que a globalização ela se estabelece principalmente pela informação, a gente consegue ligar isso com as transnacionais. De modo que para você investir em algum lugar ou investir em algum país, você precisa antes ter conhecimento daquele lugar, daquele país, daquele local. Ou seja, você precisa conhecer a cultura, os costumes, a economia. Você precisa saber se aquele país tem uma economia estável ou não, uma economia previsível ou não, tem um sistema político favorável ou não, tem um mercado consumidor ou não. Bom, antes de tudo, antes de você efetuar esse investimento, você precisa ter todos esses dados para que você possa, de fato, investir naquele país, seja criando uma filial ou investindo. E dessa forma a gente consegue ligar diretamente a globalização ao fato do crescimento das transnacionais. A gente pode trabalhar com alguns dados que marcam a atuação da globalização nas últimas décadas. Quando você tem, em 1991, 6,5% do PIB mundial em investimento direto estrangeiro. E em 2012, você tem 31,9% do PIB mundial em investimento direto estrangeiro. Fica bem evidente essa grande diferença. Em 91 havia acabado recentemente a Guerra Fria e o sistema capitalista de certa forma predominou no mundo, e depois criação da internet, rápida movimentação de informações. Então nesse curto período de tempo a gente consegue analisar uma grande mudança
no status do investimento direto estrangeiro. Lembrando que esses são dados das Nações Unidas, são dados concretos e que fazem muito sentido dentro desse tópico que a gente está analisando. Para facilitar, a gente consegue trazer outro exemplo. Acredito que seja uma empresa que talvez todo mundo conheça, que é o McDonald's. Bom, o McDonald's é um exemplo muito fácil da gente entender, porque o McDonald's utiliza a globalização muito a favor do seu desenvolvimento, do seu crescimento, do aumento do número de franquias. E o McDonald's abusa da informação. Ele usa a informação em prol do seu marketing. A partir do momento que você observa que existe o McDonald's em países como a Índia, em países como a China, em países como a Rússia, você começa a entender como a globalização ela atua dentro dessas empresas. E aí você para pensar, existe o McDonald's na Índia, mas os indianos não consideram a carne bovina sagrada? Sim, eles consideram. E o McDonald's tem lanches específicos para eles. No McDonald's indiano não existe hambúrguer de carne bovina. Eles abusam muito de queijo, de legumes, molhos picantes, outras carnes também, como frango. Nesse caso, a gente entende entende como o McDonald's consegue se mudar em prol daquele país, em prol de um mercado consumidor, ou para ganhar um mercado consumidor. Isso é muito, muito interessante de se notar. E no caso, por exemplo, do McDonald's na China, a China é um país socialista, socialista de mercado, mas é um país socialista. E existe o McDonald's lá. A Rússia, grande inimiga dos Estados Unidos, no período em que fazia parte da União Soviética, né, durante a Guerra Fria, também tem um McDonald's. Mais recentemente, saíram notícias de que haveria uma possibilidade da instauração de um McDonald's na Coreia do Norte. Aí você para e pensa, meu Deus, como isso poderia acontecer, um McDonald's na Coreia do Norte? Sim, saiu em alguns noticiários, saiu no Globo, saiu também no Sputnik, e o presidente coreano, Kim Jong-un, estava assim cogitando essa possibilidade de abrir para que um McDonald's se instalasse lá. E, bom, não duvido nada que isso aconteça. Dessa forma fica muito evidente por que não existem McDonald's em determinados locais. Bom, o McDonald's ele está nos 5 continentes do nosso mundo, mas ele é mais ausente nos países africanos. O que poderia ser explicado pelo fato das economias instáveis, das guerras étnicas que existem nos países, do alto índice de pobreza, nesse sentido. Então a gente consegue notar que o McDonald's utiliza muito disso, utiliza muito da informação. Antes do investimento, ele analisa aquele local, analisa a cultura, analisa o mercado consumidor, a economia, o sistema político, tudo é levado em conta antes de você investir naquele país. Bom, por fim, é possível a gente notar como atua a globalização e qual o vínculo que a globalização tem com a expansão das transnacionais. Ou seja, com a globalização e a informação, a chance de erro de investimento é muito menor. Ou seja,
As empresas transnacionais, elas utilizam de ferramentas muito mais eficientes para que os investimentos sejam mais certeiros nesse sentido. Ou seja, a exemplo do McDonald's, a gente consegue entender que o McDonald's analisa aquele local antes do investimento. Analisa cultura, analisa costume, analisa política, analisa mercado, consumidor, estabilidade econômica, sistema político, tudo. Para que as chances de falência sejam reduzidas drasticamente. E nesse sentido a gente consegue trazer a informação e a globalização como as maiores propulsoras das transnacionais e desse grande crescimento das transnacionais. Não existe uma única ou melhor explicação acerca das motivações que levam as empresas a se internacionalizarem. Uma motivação, de acordo com inúmeros autores, para tal estratégia seria a tentativa de reforçar a posição competitiva, assim como buscar a expansão para outros mercados. O processo de internacionalização se refere à busca do empresariado em desenvolver a sua operação para fora do país de origem. Dentro desse processo de internacionalização, as empresas podem assumir 4 perfis diferentes: o de empresa internacional, empresa multinacional, empresa global e o de empresa transnacional. A empresa internacional é considerada aquela empresa que conserva uma mentalidade doméstica. Através disso, ela apoia-se para tanto no mercado interno. E, por fim, ela considera o mercado externo como uma extensão do interno. A empresa multinacional é considerada aquela empresa que vê o mundo como um conjunto de mercados nacionais. E, através disso, ela procura adaptar a sua estratégia às diferenças nacionais. A empresa global, o mundo é visto como um mercado global. Sua estratégia é de abastecer o mundo com base na centralização das operações num único país. Abastece-se no mercado global para fornecer os seus canais de distribuição no mercado doméstico. Já a empresa transnacional é a empresa que adota uma visão global. Através disso, ela reconhece as semelhanças e diferenças dos mercados nacionais e faz uma ligação entre os recursos e os mercados globais e constrói as suas vantagens competitivas. Quanto às motivações, para que as empresas direcionem suas estratégias para o exterior, percebe-se uma ampla gama de motivos, sendo estes mais diversificados possíveis. Podem almejar uma expansão da própria empresa, obter economias de escala, obter maior espaço de manobra perante uma situação de crise doméstica. De acordo com o conceito de crise doméstica, as empresas podem preterir, por meio da internacionalização, escapar das limitações impostas pelo mercado doméstico, ou até mesmo podem optar por tal estratégia como forma de fazer frente a outras empresas concorrentes. Percebe-se, a partir das motivações supracitadas, claras vantagens para com as empresas, sendo que essas acabam, por meio desse processo, usufruindo de um mercado internacional para o atendimento aos seus objetivos. Entretanto, a internacionalização dessas empresas pode significar para o mercado nacional de origem um decréscimo significativo no número de empregos, assim como pode ser significativo de fuga de capital. Isto é, direciona-se ao investimento para o exterior enquanto a economia nacional
pode se encontrar à mercê de uma estagnação. Basicamente, a partir disso, o processo de internacionalização ele possui tanto efeitos de vantagens quanto de desvantagens. A partir disso, as empresas que não conseguissem atuar dentro desse cenário estariam fora do jogo. Bom, o que se busca trabalhar nessa sessão é a respectiva influência do governo para o processo de internacionalização de empresas brasileiras para com o continente africano, dando um enfoque maior durante a administração Lula. No entanto, esse processo, esse relacionamento entre o governo e o empresariado nacional não é algo recente e remonta desde a era Vargas, lógico que guardando consigo algumas particularidades, características distintas que a gente vai observar nos momentos. De que maneira? Bom, em primeiro lugar, se tratava de um governo de caráter nacionalista e, nesse sentido, todo investimento, toda forma de investimento e todo lucro deveria ser revertido para a nação, deveria ser revertido em benefício do país. Nesse sentido, por mais que já seja possível observar uma certa aproximação e um grau de autonomia maior e uma influência maior do empresariado nacional junto ao governo, ao mesmo tempo, por haver então esse caráter nacionalista e um certo protecionismo em defesa da nação, as mesmas empresas elas não se sentiam à vontade de internacionalizar essas estratégias para outro continente. Então, se tem esse relacionamento, mas ao mesmo tempo se apresentam para as empresas certas condicionantes para que as mesmas possam expandir então suas estratégias. É nesse momento, por exemplo, que acaba por surgir a Petrobras. No entanto, por mais que o governo estivesse atuando à frente da empresa, através de subsídios e com apoio logístico, o braço do governo ele ainda era muito mais forte, muito por esse caráter nacional, nacionalista, ou seja, todo o lucro, todas as vantagens, todo o lucro deveria ser revertido em benefício do país, em benefício da nação, guardando consigo, é importante enfatizar todo um caráter protecionista dessa forma. Todavia, durante o regime militar, que é possível observar uma maior influência das empresas, do empresariado nacional, frente aos governantes. Ou seja, as empresas tinham uma influência muito maior sobre o processo decisório. E, por outro lado, tinha um regime militar totalmente superveniente aos seus interesses, atendendo de forma inequívoca a todos os objetivos e interesses almejados pelas empresas. O que acaba por refletir de forma direta para que fosse nesse momento que as empresas então começaram a se internacionalizar por outros continentes, em especial tratando aqui das empresas da área do setor de construção civil, que começam então a internacionalizar suas estratégias, expandir suas estratégias para o continente africano. Esse é o momento pelo qual essas empresas acabam enriquecendo, o regime militar atua como uma forma de proteger essas empresas, proteger os seus interesses, proteger os seus objetivos, para que elas tenham espaço de manobra suficiente para ter toda essa estratégia desenvolvida e seus objetivos alcançados nesse sentido. A exemplo, em 1969, o presidente Costa e Silva, um dos militares à frente do regime militar, ele instituiu um decreto pelo qual ele barrou que empresas estrangeiras pudessem participar das obras públicas no país, o que demonstra claramente o caráter protecionista. Ele estava a todo momento vigorando e atuando como uma forma de proteger o seu empresariado nacional, proteger aqueles que deram apoio até mesmo para que o regime militar pudesse se desenvolver, pudesse continuar e pudesse sobreviver. Então era uma relação de troca, basicamente, no qual as empresas tinham um poder de barganha muito, muito alto. O que se depreende de todo esse cenário, analisando os dois governos, por exemplo, é que as empresas sempre vão buscar influenciar de uma forma ou outra a agenda pública, para que as mesmas tenham seus objetivos atendidos, para que elas possam se desenvolver da melhor maneira, para que elas possam ter autonomia frente ao governo. E nesse sentido, por exemplo, no ano de 1990, avançando um pouco mais, se tem a criação da Coalizão Empresarial Brasileira. Essa funcionou como um fórum para que as empresas pudessem, então,
expor os seus interesses, expor os seus objetivos e influenciar de uma forma ou outra a própria agenda do Estado. Bom, já no que diz respeito à administração Lula, que vai de 2013 a 2010, sem sombra de dúvidas, este é um momento de maior intensificação do processo de internacionalização de empresas brasileiras para o continente africano, ou seja, é um momento que se evidencia um número maior de empresas que buscam adotar a estratégia então de se internacionalizarem, de expandirem suas estratégias, de se adaptarem a outro contexto, de expandirem seus negócios para o mercado da África. Bom, no gráfico que se segue em relação às subsidiárias das transnacionais brasileiras na África no ano de 2009, a partir do índice de regionalidade, observa-se uma ampla gama de empresas nacionais que buscaram então adotar essa estratégia para o continente africano, buscando usufruir de benefícios a partir disso. Bom, basicamente, esse relacionamento durante esse período do governo Lula, ele se baseava em especial como se fosse uma via de mão dupla, ou seja, tanto as empresas como o governo puderam usufruir de benefícios. Em relação às empresas, as mesmas nesse sentido acabaram por reduzir os seus custos para adotar essa estratégia. Custos, por exemplo, para o estabelecimento de companhia no exterior, custos provenientes de flutuação cambial, custos também com possível discriminação por parte das empresas estrangeiras dos locais onde as mesmas buscavam se instalar, discriminação essa que acaba por ser praticada pelos governos locais. É nesse sentido, então, que o Estado, o governo, ele entraria como um apoio logístico, dando um apoio logístico para as empresas, atuando por vias diplomáticas para a abertura de mercados para as suas empresas. No que diz respeito aos benefícios que o próprio governo usufruiu desse momento, desse tipo de relacionamento, dessa forma de estratégia, essa diplomacia empresarial, podemos chamar assim como alguns autores acabam por chamar, seria através da internacionalização de suas empresas que o governo acabaria por adquirir então um prestígio maior, um prestígio internacional maior, o que acabaria por contribuir até mesmo para o objetivo que o governo Lula tinha nesse momento de obter uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança. Então o governo se colocava à frente, buscando beneficiar essas empresas da melhor forma, abrindo o mercado para elas e nesse sentido usufruindo de forma indireta, podemos dizer assim, de um prestígio para que tivesse seus objetivos de política externa melhor atendidos durante este contexto. Cabe mencionar que durante o governo Lula, o Ministério das Relações Exteriores nesse sentido e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, tem um papel fundamental para que essa estratégia acabasse por se efetivar. No caso do Ministério das Relações Exteriores, se deu esse apoio por meio do estabelecimento de embaixadas. Só durante a administração Lula, houve a abertura de 19 novas embaixadas no continente africano. Além disso, o governo perdoou a dívida de inúmeros países africanos, o que antes funcionava como uma barreira, se apresentava como uma barreira para que as próprias empresas não pudessem se relacionar com esse país e pudessem expandir suas estratégias para esse mercado. Em 2013, por exemplo, o Brasil perdoou. Já em 2013, o Brasil veio a perdoar 900 milhões de dívida externa, aumentando ainda mais durante a administração da Dilma, por exemplo. No caso do BNDES, durante a administração Lula, foi fundamental também para a abertura de linhas de crédito para as empresas, o que contribuiu de forma significativa para que a estratégia de internacionalização das empresas pudesse ser concluída e pudesse ser efetivo no sentido de atender os seus objetivos. O que se observa a partir disso, a partir do exposto aqui, é que a intensificação da política externa do governo Lula, sua atuação mais ativa com o continente africano, contribuiu de forma significativa para que as empresas nacionais pudessem reduzir os seus custos em relação à sua internacionalização para a África e, nesse sentido, terem os seus interesses ali desenvolvidos, uma maior autonomia e disso usufruir de todos os benefícios que o processo de internacionalização, que é essa estratégia, ela acaba por agregar às empresas.